Barraco Circulando. Oferecimento Savenhago. Aí foi que o barraco desabou. Dessa que meu barco se perdeu. Ele tá gravado, só você e eu. Olá, sejam todos bem-vindos. No oferecimento de Ápia Volkswagen, Restaurante do Cidinho, Chalu Imóveis, Jornal O Imparcial, Mercúrio Móveis para Escritório, Savenhago, Provac Serviços, Infinito, a loja da Imaginário em Araraquara, Academia de Boxe Arara Azul e Lavanderia Requinte, está começando na sua TV Circulando mais um Barraco Circulando. E essa semana nós iremos entrevistar as 3 chapas que concorrem à administração, à presidência da OAB Araraquara. A eleição é agora no mês de novembro, dia 29. Então você que está em casa, você vai conhecer um pouquinho das 3 chapas e você que é advogado vai escolher em quem votar. Então você que está em casa, não sai daí não. O programa hoje será dividido em 3 blocos. Cada bloco, uma chapa diferente. A gente já volta. Aí foi que o barco desabou. Dessa que meu barco se perdeu. Ele tá gravado, só você e eu. Apoio Cultural. Se liga na sorte com o Savenhago. Se liga na sorte, basta tentar. Prêmios incríveis você pode ganhar. Toda semana é só se Um ligar. Fox Zero e 2 motos toda semana. Escolha a chave certa. E no final você pode abrir um cofre com 250 mil reais. São 10 carros, 16 motos e 250 mil reais. Tudo isso com muito preço baixo. Se liga na sorte com o Savenhago. Leia e assine o Jornal O Imparcial. Tradição e credibilidade desde 1931. Política, esporte, cotidiano, social, classificados e muito mais. No primeiro jornal de Araraquara. Jornal O Imparcial. Um jornal a serviço da cidade e da região. Assine hoje mesmo. 16 3336 2022. Jornal O Imparcial. De segunda a sexta-feira, muita roupa pra lavar. O seu tempo é muito curto, não vá se preocupar. Leve lá. Lavanderia Requinte. Lave lá. Lavanderia Requinte. Leve lá. Leve lá. Lave lá. Lave lá, Passe lá. Lavanderia Requinte. lave lá, Lave lá. lave lá. Passe lá. Lavanderia Requinte. Passe lá. Lavanderia Requinte. Lupo, a marca do Brasil e do Neymar. Móveis para escritório, a Mercúrio tem. Móveis para sua casa, a Mercúrio tem. Mesas, cadeiras, armários e poltronas, a Mercúrio tem. Tradição e qualidade, todos sabem, não tem pra ninguém. Mercúrio Móveis. Rua 9 de Julho, 416. Telefone 3322-5711. Mercúrio Móveis. Yeah.
Restaurante do Cidinho, o mais gostoso da cidade. Ambiente familiar e atendimento nota 10. Venha conhecer e experimentar os pratos mais gostosos da cidade. Filé à parmegiana, feijoada, espeto paulista, filé à moda da casa, salmão do chefe e o famoso filé do Cidinho. Restaurante do Cidinho, a tradição que Araraquara reconhece e aprova. Eu vou com máfia, eu vou pra qualquer lugar. Meu carro é ápia, eu vou pra qualquer lugar. O meu carro é ápia. Eu vou com ápia, eu vou pra qualquer lugar. Todos paguem a ápia. Aí foi que o barco desabou. Dessa que meu barco se perdeu. Ele tá gravado, só você e eu. Muito bem, pessoal, como prometido, a gente vai começar esse programa de hoje trazendo os candidatos à presidência da OAB Araraquara. E nesse bloco, o pessoal da Chapa 3, da Chapa Inovação e Trabalho, que tem como candidata a presidenta a doutora Roseli de Melo Franco, vice-presidente, doutor Gustavo César Gandolfi, primeira secretária, doutora Márcia Satico Yamada, tesoureira, a Giovana Cecília Corbi, né? Curvelo Scopim, e secretária adjunto, o Fábio Henrique Pilon. A doutora Roseli de Melo Franco está presente aqui com a gente e também o doutor Gustavo César. Primeiro, sejam bem-vindos à TV Circulando e ao Barraco Circulando. Obrigada, igualmente. Então, a partir de agora, a gente vai dar 20 minutos para que vocês respondam algumas perguntas que a nossa produção formulou. As perguntas são iguais para todas as chapas, a chapa 1 e a chapa 2 também. Primeiro, um breve currículo da doutora Roseli, que é a candidata a presidente, como diria Dilma Rousseff, né? Ela é advogada, é a procuradora municipal do município de Gavião Peixoto. Ela se formou em 1998, é pós-graduada em auditoria em organização e administração pública, membro das comissões na Ordem dos Advogados do Brasil, na 5ª subseção de Araraquara, da Comissão de Exames da Ordem, Comissão de Integração Pública, Comissão da Cidadania, OAB, e a OAB vai à escola. Esse é o projeto, Isso. né? Da 5ª subseção. É presidente da Comissão Eleitoral da OAB São Paulo, também da 5ª subseção, e presidente da Comissão da Família OAB São Paulo, 5ª subseção. Muito bem, candidata. Eu estou me sentindo nas eleições municipais fazendo isso, viu? Muito bem, candidata. As perguntas vocês podem responder. Um responde. Para a gente não importa quem vai responder, podem complementar as perguntas também, não tem problema nenhum. Importante que a população leiga, que não trabalha no direito, saiba da importância dessa eleição, e também a população que trabalha com o direito possa ser esclarecido também. Por que serem candidatos à administração da OAB Araraquara? A nossa composição, ela surgiu de uma união de um grupo de advogados e advogadas militantes na comarca, e cansados de verem a gestão, o enfraquecimento da nossa subseção, as dificuldades que nós estamos encontrando, e
decidimos então um modelo democrático, transparente, de gestão, e exclusivamente voltado à classe da advocacia. Quais as principais preocupações e barreiras que vocês encontram? De uma forma cristalina, né, a subseção ela vem sendo esquecida, abandonada, ela foi sendo diminuída a cada gestão, e uma ineficiência nas diretorias que vem passando. Isso teve um reflexo muito grande na classe, um prejuízo enorme aos advogados, e por essa razão se faz necessário uma mudança na ordem. Araraquara, a nossa composição ela vem blindada pelos nossos propósitos, por ideais. Nós temos apoiadores que acreditam nessa mudança e pode ser representado por todos os advogados que conhecem os nossos problemas, as nossas dificuldades. E assim, nessa união em que a chapa decidiu vir em busca de uma melhoria para toda a nossa classe, foi que nós acabamos nos reunindo para tentar inovar a ordem dos advogados na 5ª subseção de Araraquara. Muito bem. De uma maneira simples, doutora, a gente gostaria que a senhora explicasse ao cidadão comum a importância da OAB para a nossa sociedade. Tanto o doutor Gustavo como a doutora Roseli podem responder essa questão. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela historicamente sempre foi presente nas questões de relevância social. Tem inúmeros exemplos que nós poderíamos citar, né? A ditadura, enfim. A Ordem sempre levantou a bandeira da justiça social, da igualdade e da democracia. Então, para a população em geral, é de fundamental importância uma subseção fortalecida, né, que a represente frente a qualquer arbitrariedade do poder público ou outras questões sociais de relevância, de forma a ser até de forma poética, né, eu coloco a advocacia até de forma poética, para ela ser o ouvido daqueles que são surdos, né, os olhos dos cegos, em busca de uma justiça social e de uma vida em sociedade de forma mais democrática. Essa é a função da Ordem dos Advogados nas questões sociais. A nossa produção passou 5 perguntas para vocês, mas eu vou complementando com alguns tentáculos a mais nessas perguntas, né? Pois não? Fazendo um parêntese aí na colocação do Dr. Gustavo, né? O advogado ele exerce um onus público, né? A todos os cidadãos. Então, o respeito aos seus direitos, às garantias constitucionais, dentro do devido processo legal. Então, na verdade, o cidadão, ele tem como advogado a figura de que busca a justiça para ele. É o conhecedor das leis e que enfrenta os órgãos públicos para ele ter os seus direitos resguardados. Muito bem. Garante também a qualidade do profissional, né? Sim, é claro. Tá. Falando em garantir a qualidade do profissional, essa pergunta não estava na pauta, mas eu acho que, falando aqui de OAB, eu achei importante a gente colocar. Ao que vocês atribuem o baixo aproveitamento das provas da OAB? Hoje nós temos inúmeros cursos jurídicos, né? Que são, a cada dia, existem mais estudantes de direito no Brasil do que no resto do mundo. Então, essa proliferação de faculdades e curso de direito, sem que se tenha uma intervenção maior da própria ordem, no sentido no acompanhamento, de traçar diretrizes mais fortes para a qualificação desse profissional, resulta, né, nessa má formação que nós vemos. A qualidade do aluno. E a má qualidade do aluno em relação às provas. Existe um projeto para que se acompanhe o aluno durante o curso? Porque, na verdade, o aluno só ouve falar do curso no 4º para o 5º ano, quando a prova da OAB bate a sua porta, né? Existe algum projeto para existir esse acompanhamento, doutor? Na realidade, existe. Existe um projeto que é a Comissão de Ensino Jurídico da Seccional de São Paulo, um projeto do qual eu sou membro colaborador. Essa comissão, ela teve já alguns encontros,
o professor Virgílio, que é coordenador do mestrado da UFSCar, é quem mais está coordenando as diretrizes dessa comissão de exame, para que esse acompanhamento possa ser de forma eficaz. Inclusive, a própria aplicação do exame de ordem, né? Já foram lançados 2 livros tratando sobre o exame de ordem e sobre o acompanhamento da ordem junto às instituições de ensino superior. Que o exame da ordem não é nenhum bicho-papão também, né? Quem está preparado vai se dar bem, né? O problema todo, eu acho que gira a segunda fase. Eu acho que os estudantes de direito, eles deveriam não fixar a sua caminhada apenas no que a faculdade impõe. Aí um estágio em final de curso. Sim. Eu acho que ele deveria aí se pautar já antecipadamente procurando um estágio em que visa o que ele vai atuar, a maneira que ele vai ter que atuar. Por quê? O advogado na segunda fase, ele faz uma peça prática. Essa peça prática, ele tem que ter a visão da prática do dia a dia do advogado. Se ele não tiver essa prática, ele não vai conseguir fazer. Ele fica muito difícil só com a teoria para você elaborar uma peça prática. Porque o que é essa peça prática? É como se você tivesse atendido um cliente, ele expôs o problema dele e você tem que detectar qual a ação que você tem que interpor. Qual o melhor remédio jurídico? O melhor remédio jurídico. Muito bem, doutores. Quais os principais problemas da OAB Araraquara, segundo a chapa 3, e o que deve ser melhorado de imediato ou o que deve ser continuado para manter a qualidade dos serviços prestados? São inúmeros os problemas enfrentados. A gente pode enumerar quantos a senhora se lembrar. Se a gente for enumerar, nós vamos ficar aqui a tarde toda. Então, dentro do seu tempo, a senhora pode enumerar quantos a senhora achar melhor. As prerrogativas do advogado é um ponto crucial aí, que hoje estão soterrados. As nossas prerrogativas estão soterradas. O enfraquecimento da nossa subseção contribuiu para isso também. Não pode advogado sozinho ele buscar e exigir o respeito às suas prerrogativas. Nós temos um órgão de classe federal que é o que deveria dar o respaldo ao advogado. E isso vem sendo um tanto enfraquecido ao longo dos anos. E o advogado ele tem os seus direitos, como ele tem o seu dever da contribuição mensal, né? Uma das anuidades mais caras, a nossa até mais cara que quase R$800 no ano. Anual. É mais cara do que a anuidade do médico, da classe médica. Então, em virtude disso, nós também temos os nossos deveres, mas nós temos os nossos direitos e o nosso órgão que deve proteger a classe. Sim. Nós temos aí também um convênio junto à Defensoria Pública, que é um convênio do qual são honorários irrisórios, que se demora muito para se receber. Você trabalha, às vezes, aí 2 anos para receber, depois que termina a ação, depois de 2 meses que termina essa ação, você recebe aquele valor irrisório e ainda se sobra recurso, você só levanta 70%. E daqui 3 anos você vai levantar os outros 30%. É assim, um desprezo absurdo essa questão do convênio da Defensoria Pública. E os valores também são muito pequenos, né? Irrisórios. São irrisórios. O valor maior é 800 e poucos reais, uma ação ordinária que você demora anos para... Vamos colocar uma ação comum na área criminal, por exemplo, que você tem que defender um cidadão ali, porque só para ficar bem claro para quem está em casa, o defensor público, vamos assim dizer, né, é aquele que fica de plantão no fórum, faz plantões no fórum, que costuma ser o advogado do início de carreira, né, doutor? Hoje a defensoria, antes quando existia o convênio com a procuradoria, antes da criação da defensoria, funcionava mais ou menos dessa forma. A presença do advogado plantonista era maior. Suma importância. Né? Hoje, a Defensoria Pública também exerce os plantões nas áreas criminais, mas também existe a nomeação do advogado. Né? Por exemplo, uma ação comum, uma ação para conhecimento da população, um júri popular. Sim. Né? O pagamento, se eu não me engano,
o valor máximo atribuído pela Defensoria Pública, salvo engano, é aproximado de R$ 1.200 a R$ 1.300. Não é mais que... Né? O profissional, ele despende de um trabalho intelectual enorme, né? Para decidir a vida do cidadão. Exatamente. A liberdade é um dos maiores bens jurídicos que nós temos que proteger. E como pressionar a OAB São Paulo, a OAB Brasil, para que isso mude? Essa é a nossa queixa maior em relação à seccional. Mas isso tem que ser buscado por todas as subseções. Então, a minha próxima pergunta seria essa. Existe um coro entre as OABs, com certeza, né, de certo desconforto com esses valores? O que nós vemos é que existe um coro entre os advogados. Sim. Né? Não entre as diretorias. O que permeou muito esses acordos firmados são estratégias políticas, né? Que nada pesam em valor do advogado militante. E qual garantia que o advogado que vai votar na chapa na chapa 3, a chapa de vocês, qual a garantia que ele tem que esse coro que vocês têm agora, quando assumirem a direção da 5ª subseção, que esse coro cale? Qual é a garantia? É a garantia de nos conhecerem, por nos conhecerem, sabe que nós enfrentamos os mesmos problemas que 90%, 98% dos colegas que têm a advocacia como seu sustento, como seu ofício, como sua vida, né? Nós temos isso. Então, esses colegas sabem que por nós termos isso, esse coro, se ele não vai ser calado, não, ele vai ser mais alto, ele vai ser mais forte, com respeito. Ele vai ser ampliado. Sim, ele vai ser o coro do bom combate. Muito bem. Doutora, quais as principais propostas da chapa? A gente falou um pouquinho dos problemas. E para todo problema há que se ter uma solução. Quais as principais propostas? Os problemas nós só demos uma pincelada. Um início. A senhora quer continuar? Dá para continuar ainda. A gente tem tempo ainda. Fora essas... Se a senhora quiser falar o problema e já dar a solução, pode ser também. Pode também? Pode, fica mais fácil. Nós também estamos assim, sala de advogado, de atendimento, em âmbito estadual e federal, está precária a situação. Nós não temos, na sala interna, nós não temos computadores, nós não temos uma mesa com cadeiras para você chegar e você tá ali manuseando um processo e a gente tem que pegar os processos, ficar de pé no balcão para xerocar. Nós subimos para fazer audiência, tem mais de 50 pessoas aguardando, os advogados têm que ficar também naquele monte de pessoas todas juntas. Nós não temos uma privacidade para estar aguardando ali junto ao fórum. Até para dar uma lida no processo. Isso são algumas coisas assim pontuais, né? A casa de baixo também, que é a casa 2, também temos as dificuldades lá, que se você precisa de uma mesa, você tem que ir na sala externa para você sentar, na varanda. Você senta na varanda. Se você precisar ligar um computador lá, não tem tomada. Sim. Ou você usa o notebook, se você leva, você não consegue utilizar sentado. Você tem que ir lá dentro e ficar com o seu notebook em pé numa tomada para você... Eu já vi isso muitas vezes. Então. Eu sou testemunha disso. Isso, assim, são pontos, assim, que a gente... O advogado, como no nosso meio a gente fala, né? O advogado de barriga no balcão é aquele que vai para fora todos os dias, 3 vezes na semana, ou a semana toda, o mês todo. Ele sabe as dificuldades que ele encontra ali. E a nossa chapa é uma chapa que vivencia isso diariamente. Sim. Então, nós, como temos barriga no balcão, sabemos as dificuldades que encontramos, não só no aspecto físico, né, mas também junto aos órgãos, né, junto ao Poder Judiciário em si, junto aos magistrados, junto ao Ministério Público. E diante de todos esses problemas, quais as principais propostas? Nós temos a visão de que o advogado tem que ser respeitado em primeiro lugar. Então, as nossas prerrogativas devem ser respeitadas e o nosso propósito é ir de frente, né, combater qualquer
lesão que o advogado venha sofrendo. Né? bem. Com relação à estrutura, está reivindicando São Paulo, não apenas mandando ofício e vem um indeferimento e nós simplesmente engavetamos o indeferimento. Não, nós temos que tornar isso a público aos advogados, o que foi que São Paulo respondeu, e é em São Paulo que nós vamos buscar as respostas. Nós não queremos uma simples resposta no papel, indeferido. Não. Nós pagamos também uma anuidade como São Paulo paga, porque eles têm cursos melhores lá, preços acessíveis, e nós no interior não temos. Porque lá tem meio de transporte e nós aqui não temos. Porque lá é reivindicado café, água, estrutura, uma estrutura decente, vamos dizer assim. E nós aqui não. Qual a diferença do advogado que contribui para a carteira lá e a diferença do advogado que contribui aqui? Muito bem. Doutora, a gente está a 4 minutos do encerramento. Eu tenho uma pergunta antes, depois a senhora vai ter 3 minutos para finalizar. Por que os advogados de Araraquara devem escolher a chapa de vocês para administrar a OAB Araraquara? Porque a nossa chapa, ela representa indistintamente todos os advogados de Araraquara. A nossa chapa, ela não fez parte de diretorias anteriores, né? A nossa chapa, ela tem uma composição cristalina, embora todos tenham trabalhado, né? Todos os membros trabalhem em comissões da ordem. A nossa chapa, como já destacado pela doutora Roseli, ela vivencia os problemas dos colegas do fórum, todos os colegas nos veem diariamente vivenciando, né? Nossa chapa, ela não busca qualquer promoção pessoal, ao contrário, né? Nós não... Inclusive, né, até sem interromper você, né, Gustavo? A nossa chapa, ela vem com um nome, Inovação e Trabalho, e não com um nome de presidente de chapa. Nós visamos uma classe e não visamos um membro específico. Muito bem. Muito bem, gente. A gente está a 3 minutos do encerramento desse bloco a qual vocês estão participando. E vocês têm pela frente, então, esse tempo, 3 minutos, para finalizar a entrevista e pedir os votos, as suas considerações finais. Nós gostaríamos de agradecer, né, a oportunidade que a TV Circulando está nos proporcionando, né, a todos os telespectadores. Gostaríamos de agradecer aos colegas, né, aos advogados, às advogadas, que têm recebido a nossa chapa com muito respeito, com muito carinho, né, durante as visitas que nós temos realizados aí ao longo desses meses. Destacar que a nossa subseção precisa de advogados que estão comprometidos com a classe, né, que busca a confiança de toda a classe, que nos dê um voto de confiança para nós inovarmos e realmente trazer para Araraquara o que a classe está necessitando. Né? Nós temos que inovar, nossa responsabilidade nessa hora é muito grande, nós temos que decidir, nós vamos determinar no sentido geral, com a opinião, com a receptividade, né? A chapa vai estar receptiva aos advogados para esclarecimentos, para trazer para a gente quais são as dificuldades para a gente poder lutar pela classe junto a São Paulo. Né? Existem 3 chapas e tem apenas 2 que são o continuismo daqueles que já formaram, inclusive, diretorias juntos e não funcionou. Mesmo assim, estão querendo voltar aí à direção. A nossa composição é a que representa a mudança, a inovação, a verdade e a união em favor de todos os colegas. Por isso, nós pedimos a confiança e o apoio para que os colegas votem na Chapa 3, Inovação e Trabalho, unidos pela classe. Muito bem. Informação sobre a Chapa 3 está aqui embaixo do vídeo, o blogspot que eles criaram para se comunicarem com os advogados. Lembrando mais uma vez, a candidata a presidenta é a doutora Roseli de Melo Franco, vice-presidente o Dr. Gustavo César Gandolfi, primeiro secretário a doutora Márcia Satiko Yamada, tesoureira a doutora Giovana Cecília Corbi Curvelo Scopim e secretário adjunto o Fábio Henrico Pilon. Você que está aí, muito obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos. TV Circulando colaborando na eleição da OAB 2012. A gente já volta. Aí foi que o barco desabou. Dessa que meu barco se perdeu. Ele tá gravado, só você e eu. Apoio Cultural.
Se liga na sorte com o Savenhago. Se liga na sorte, basta tentar. Prêmios incríveis você pode ganhar. Toda semana é só se Um ligar. Fox Zero e 2 motos toda semana. Escolha a chave certa. E no final você pode abrir um cofre com 250 mil reais. São 10 carros, 16 motos e 250 mil reais. Tudo isso com muito preço baixo. Se liga na sorte com o Savenhago. Leia Cine, o jornal ou imparcial. Tradição e credibilidade desde 1931. Política, esporte, cotidiano, social, classificados e muito mais. No primeiro jornal de Araraquara. Jornal ou imparcial. Um jornal a serviço da cidade e da região. Assine hoje mesmo. 16 3336 2022. Jornal ou imparcial. Lupo, a marca do Brasil e do Neymar. Móveis para escritório, a Mercúrio tem. Móveis para sua casa, a Mercúrio tem. Mesas, cadeiras, armários e poltronas, a Mercúrio tem. Tradição e qualidade, todos sabem, não tem pra ninguém. Mercúrio Móveis. Rua 9 de Julho, 416. Telefone 3322-5711. Mercúrio Móveis. Yeah! Restaurante do Cidinho, o mais gostoso da cidade. Ambiente familiar e atendimento nota 10. Venha conhecer e experimentar os pratos mais gostosos da cidade. Filé à parmegiana, feijoada, espeto paulista, filé à moda da casa, salmão do chefe e o famoso filé do Cidinho. Restaurante do Cidinho, a tradição que Araraquara reconhece e aprova. De segunda a sexta-feira, muita roupa pra lavar. O seu tempo é muito curto, não vá se preocupar. Leve lá. Lavanderia Requinte. Lave lá, Lavanderia Requinte. Leve lá. leve lá, Lave lá. lave lá, Passe lá. Lavanderia Requinte. Lave lá. lave lá, lave lá. Passe lá. Lavanderia Requinte. Passe lá. Lavanderia Requinte. Eu vou com Ápia. Eu vou pra qualquer lugar. Meu carro é Ápia. Eu vou pra qualquer lugar. O meu carro é Ápia. Eu vou com Ápia. Eu vou pra qualquer lugar. Todos paguem a Ápia.
você. E a gente recebe aqui nesse bloco, então, o Dr. Guilherme e o Dr. Matheus, a chapa 2, a chapa Renovação e Tradição, que tem como candidato a presidente o Dr. Guilherme Loria Leone, a vice-presidente o Matheus Leonardo Conde, e os membros são a doutora Bianca Mendonça Monteiro, o Dr. Gustavo da Silva Missuraca e o Dr. Felipe Tramontano de Souza. Matheus, sejam bem-vindos ao Barraco. Muito obrigado. Muito obrigado, Valmir, pela oportunidade de ceder o espaço. Muito bem. Como eu disse, a gente está dando um bloco desse programa circulando para cada chapa, são 3 chapas que estão concorrendo à eleição da OAB nesse ano de 2012. Na verdade, a gente tem eleição na OAB em todo o Brasil. A partir de agora, a gente vai contar 20 minutos no relógio. Antes, a gente vai dar aqui o breve currículo do Dr. Guilherme Loria Leone, que é candidato a presidente da chapa. Foi graduado em Direito em 97 pela Faculdade de Direito de São Carlos, é especialista em Direito Civil e Processual Civil pelo INPG, mestre em Direito das Relações Econômicas e Empresariais pela Unifran, MBA em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, presidente da Comissão de Ética, diretor-secretário adjunto do triênio 2007-2009, ex-avaliador da Comissão de Exame da Ordem, atuou como avaliador do exame de concurso de ingresso do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, na disciplina de Direito Civil. É advogado e professor universitário. É advogado e professor do curso preparatório. É autor de livro e articulista de revistas jurídicas. Muito bem, doutores. Para iniciar, a pergunta para os senhores, que representam aqui a chapa 2, a Renovação e Tradição, é a seguinte: por que os senhores são candidatos à administração da OAB Araraquara? Valmira, e quando nós decidimos montar uma chapa, nós conversamos e nos unimos desde o início com esse grupo, né? E a intenção foi justamente de propiciar aí uma autonomia à subseção. Hoje nós temos as subseções divididas aí perante o Estado, elas não têm uma autonomia direta para gerir aí os seus ganhos e, consequentemente, os seus gastos. Então, esse é um dos principais motivos em Araraquara. Além disso, nós temos aí a necessidade de uma revitalização da profissão do advogado, né? Nós queremos retomar aí o bom relacionamento com as autoridades locais, falando em nível local. Gostaríamos aí de ressaltar que não temos problemas efetivos, mas nós temos problemas administrativos, né, que precisam ser, então, reformulados e reanalisados. Nós temos situações em que precisamos dar ao advogado que atua aqui, ou que vem até aqui atuar, melhores condições de atuação jurisdicional, né? Então nós temos aí como proposta, são várias, mas como você perguntou, a principal seria então a autonomia, resgatar aí a melhoria dos honorários advocatícios perante a defensoria, revitalizar ou agilizar aí as nomeações, revitalizar então a entrega dessas nomeações, o pagamento dos valores honorários. Isso já está indo para propostas. Sim. A grande pergunta é o que principalmente levou vocês montarem uma chapa? O que levou foi justamente a falta dessas situações atuais que geram as propostas. Então é um conjunto. Sim, sem dúvida. Muito bem. De uma maneira simples, para a gente explicar quem está em casa, porque em alguns aspectos a OAB ela fica distante da população, ela fica distante do cidadão comum, né? Ele fala muito a casa do advogado. Eu fui lá arrumar um advogado na casa do advogado, porque essa parceria que sempre teve, né? OAB, Justiça, o advogado de graça, vamos assim dizer, para quem está em casa nos entenda. De uma maneira leiga, de uma maneira simples, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, para o cidadão comum, a importância da OAB para a nossa sociedade em Araraquara, São Paulo e Brasil. Sim. Bom, a OAB tem a sua figura constitucional, né, criada aí quando os cursos jurídicos vieram para o Brasil. Então, criou-se aí a Ordem dos Advogados do Brasil,
para que então defendesse os profissionais que ali atuam e, consequentemente, levar à sociedade a sua função social. Eminentemente, a OAB, de um modo geral, tem o resguardo das prerrogativas do profissional advogado. De início, né, é isso, e depois nós temos aí a relação entre o profissional advogado com as autoridades, que não existe hierarquia entre elas. Perante a sociedade, né, para ser mais específico com a sua relação à sua pergunta, perante a sociedade, a OAB ela está atenta à atuação desse profissional. Vai avaliar, quando for necessário, quando for provocada, a atuação, relação cliente-advogado, né? Ela vai intervir aí em situações que têm envolvimento do advogado perante a sociedade ou a sociedade como um todo. Então, ela é dotada de comissões específicas de certos assuntos, tanto em todos os níveis, né? O federal, o estadual e aqui o municipal, em todas as subseções, e ela vai estar atrelada aí aos acontecimentos locais. E de uma atuação de um modo mais direto ou não, mas sempre está ali preocupada com a demonstração do que pode e o que não pode ser feito, como deveria ser conduzido, enfim, resguardar os direitos sociais, dignidade da pessoa humana e assim por diante. E até mesmo da democracia, né? Exatamente. Para fiscalizar com que as coisas andem corretamente, né? Para quem não sabe, o advogado ele é nível de igualdade com o juiz e com o promotor. Muita gente acha que dentro de uma sala de audiência o promotor pode mais, o juiz pode mais. Não, é um nível de igualdade, tanto é que o respeito é mútuo entre eles. Vou colocar uma pergunta aqui dentro dessa pergunta. A gente sabe que o Brasil hoje é um dos países que mais tem cursos de direito, né? Sim. E por que é tão difícil se passar no exame da ordem? Bom, o exame da ordem é uma coisa que é necessária, justamente pelo crescente número de cursos, né? O MEC, entre outras, a própria OAB, existe um selo OAB Recomenda, ela verifica a atuação dos cursos, a sua grade programática. Por que é difícil passar na OAB? Disse aí, popularmente, que os alunos são mal preparados. Não só isso, é que o nível das questões são realmente elevados, né? Então, os cursos jurídicos, ou melhor, os concursos jurídicos, de um modo geral, são difíceis, né? Que se fala na OAB que as pessoas não são aprovadas num percentual razoável, só que esquecem da ideia que não está concorrendo a um cargo, né? Está concorrendo a uma atuação profissional que vai se demandar ao longo da vida, né? Então, é importante que se tenha uma seleção criteriosa. Então, hoje, as questões da OAB sempre foram, né? Mas com o tempo elas vão ganhando novas conotações e acabam geralmente trazendo uma maior dificuldade. Precisa de estudo. Para ser advogado não pode ser simplesmente aventureiro. Com certeza. Mas os senhores não acham que, de repente, uma atuação de modo diferenciado? Porque o aluno de direito, ele só se preocupa com o exame da ordem do 4º para o 5º ano, porque ele tem que ter esse registro para poder trabalhar. Sim. Não seria interessante a gente criar um mecanismo, criar uma maneira de se acompanhar esse aluno desde o 1º ano de graduação, para que não seja tão, entre aspas, esfolante esse exame? Porque, na verdade, o 5º ano, o 1º ano de formado acaba sendo o 6º ano, né? De direito, né? Que ele fica estudando em casa para poder passar. Não seria interessante uma maneira, uma ferramenta, eu não sei como seria possível, uma proposta dessa? O que vocês têm a dizer sobre isso, esse acompanhamento? O acompanhamento já existe? Eu não sei se já existe. Já existe. A OAB acompanha os cursos. Como eu te disse, existe o selo OAB Recomenda. Então, existe um controle, vamos dizer assim, da OAB perante as instituições. Existe a análise, a reanálise, a revalidação do curso pelo MEC. Então, existe esse acompanhamento. Agora, fica a critério de cada instituição o desenvolvimento desse, vamos dizer, desse acompanhamento que você está expondo. Então, nós temos aí a necessidade de se buscar desses profissionais via universidade, então a atuação dos cursos, das grades, enfim, trazendo matérias aí mais adequadas à época que se está estudando. Muito bem. Doutor Matheus, quais os principais problemas hoje da OAB Araraquara, no ponto de vista da chapa de vocês? O que deve ser melhorado de imediato
tá? E o que deve continuar, se é que tem alguma coisa que deva continuar, para manter a qualidade dos serviços prestados. O senhor tem um referencial para nos passar? Sim, a princípio, até faz parte dos objetivos das propostas da nossa chapa. Eu acho que o principal motivo, aí, o principal objetivo é tentar restabelecer a credibilidade e o valor do advogado, que em virtude de alguns acontecimentos aí, recentes, inclusive eu acho que por esse motivo andou se abalando aí a credibilidade, né, e o valor do advogado. Então, de início, eu acho que é isso, tentar agir de uma forma que restabeleça, né, essa credibilidade, esse valor, e a partir daí atuar em fatos administrativos, como por exemplo uma maior estrutura, né, eu acho que tem muito a melhorar na estrutura da OAB hoje. A estrutura física, o senhor Estrutura diz? física, sim. Eu acho que, assim, a nível de um pouco mais de conforto ao advogado nas instalações, né, o fórum me parece inaugurando aí uma nova ala, nós estamos pleiteando aí uma sala com maior espaço, né, uma coisa mais confortável. Climatizada, né? Porque Exatamente. É um sol para cada habitante, né? E um maior apoio ao jovem advogado. Sim. Que acho que é muito importante. Nós até temos a proposta aí junto com o Toron, em São Paulo, da criação de uma cooperativa que venha a apoiar o jovem advogado com aquisição de equipamentos, né, palestras, cursos, enfim, para que o jovem advogado, ele, em início de carreira, ele conheça como funciona realmente. Doutor, que passam até 15% dos formados que passam no exame da ordem. A pergunta é, quantos desses 15%, quer dizer, a cada 100, 15 que passam, seguem na carreira como novos advogados? Acredito que um percentual variável de exame para exame, mas é em torno aí de 6 a 7%, pelo conhecimento que eu... Então, a cada 100... Acredito que é metade. Uma metade? Uma metade. Tá. Mas é variável, né? De exame para exame você tem uma variação aí. A gente tem muitos advogados em Araraquara? Hoje, cadastrados em Araraquara, em torno de 1.500 advogados. Para uma população de 200 mil habitantes, é muito, é pouco? Está na média? Como que é? Em quantidade máxima, eu acredito que seja bastante. É uma quantidade... Tá. Agora, atuantes não, né? Militantes. Sim, tem essa diferença, por volta, né? de 1.000. É isso que eu iria complementando, doutor Matheus. Desses que passam, né, muitos, evidentemente, acabam se inscrevendo, porque existe uma parcela desses aprovados que tem intenção de concurso na magistratura, no Ministério Público, e dependem aí de estar aí inscrito com uma atuação advocatícia de 3 anos. Período, né? Um período. Então nós temos aí pessoas que são aprovadas, mantêm a inscrição na ordem, para que possa comprovar posteriormente um dos requisitos de alguns concursos. Muito bem. Valmir, até complementando essa pergunta em relação a Araraquara, assim, a necessidade, né? Eu acredito que além da atuação em relação ao jovem advogado, a mexer em estrutura, enfim, eu acho que é importante lutar ainda mais pelas prerrogativas profissionais, né? Até porque Araraquara passa por um momento complicado nesse sentido. Então acho que tem que se lutar muito mais pelas prerrogativas e elaboração maciça de cursos e palestras. Eu acho que o advogado ele tem que estar se atualizando e a OAB ela é responsável por essa atualização. Então, o que nós pudermos fazer a nível de cursos e palestras. O senhor falava de estrutura física para os advogados. A gente vê muito o advogado, uma relação muito íntima com o balcão, né? É barriga-balcão, né? A gente não vê uma estrutura para o advogado fazer um xerox, para ele sentar, ler um processo com calma. Ele, às vezes, eu já presenciei advogados 40, 50, 1 hora, 40, 50 minutos ou 1 hora de pé, folheando o processo, ali na portinhola do fórum, vamos assim dizer. De que maneira a gente pode melhorar isso? Eu me lembro quando eu fazia estágio de direito, a sala de advogados resumia a uma máquina de café e a um bebedouro de água gelada. A gente não tinha ali um bom computador, uma boa máquina de xerox. Que maneira que isso pode ser feito? Depende de uma parceria Fórum São Paulo-Araraquara ou a própria OAB Araraquara ela tem condições de trabalhar e melhorar isso? Como funciona? Olha, é assim, até inclusive isso entra numa das propostas do Toron para São Paulo. O Toron é o candidato ao OAB São Paulo. São Paulo.
que é uma autonomia maior para as subseções. Para quê? Para que a subseção ela consiga avaliar a necessidade do advogado na comarca e fazer, né, executar essas necessidades sem ficar pedindo permissão ou prestando muita conta imediata a São Paulo. Então eu acho que tendo essa autonomia da subseção, nós vamos fazer uma avaliação e procurar melhorar a estrutura. Lógico que dependemos da direção de fórum local, né? Isso é muito importante, o Estado, enfim, tribunal. Hoje nós falamos no número de 1.000, em média 1.000 advogados inscritos na ordem em Araraquara. O valor anual hoje é R$800, se eu não me falha a memória, é isso? Em torno de 800. Desse valor, que dá R$800 mil ano, né? Desse orçamento, quanto fica para a OAB Araraquara? E quanto vai para São Paulo, quanto vai para Brasília? Como funciona essa divisão? Essa divisão é feita por São Paulo, né? Existe no próprio estatuto, o Conselho Seccional, no caso de São Paulo, ele fixa dotações orçamentárias para a subseção. E, então é muito variável. A OAB Araraquara ela recebe então um valor que pode ser variável em relação aos critérios definidos por São Paulo e também com o que ela arrecada aqui, concursos, as fotocópias, atividades extras. O problema é justamente o que o Dr. Matheus disse, como eu falei no início, que o que nos levou a concorrer aí com as eleições é buscar uma autonomia. Então você dizia lá no fórum que o advogado ele não tem uma estrutura. De fato, a estrutura pode não ser a melhor de todas, né? Mas nós temos salas com ar-condicionado, nós temos uma sala dentro do fórum, a sala do advogado, em que existe o balcão ali para consulta, né? Na verdade, o que se deve ter em mente é que no fórum nós temos uma atuação mais imediata, rápida, expressa, né? Cabendo então ao advogado fazer carga dos autos quando cabível e quando possível e levar isso para o seu escritório. Agora, o orçamento da OAB, o que nós defendemos é descentralizar isso daí. Dar autonomia à subseção para que ela então consiga gerir os seus gastos. E para finalizar esse item, nós propomos, né, que se faça uma gestão participativa. A OAB não é da diretoria, a OAB são dos 1.500 advogados inscritos. Que ele não apenas vá votar, que ele participe. Exatamente. Eu acho que algumas propostas já ficaram, a pergunta seria quais as principais propostas da chapa, mas algumas propostas já ficaram colocadas no que vocês disseram. Eu acho que a mais importante de todas é essa, que o advogado participe, né? Exatamente. A gente vai encerrar o programa, mas antes disso tem uma última pergunta. Por que os advogados de Araraquara devem escolher a chapa de vocês para administrar a OAB Araraquara? Valmir, no que se difere das outras? Eu não posso dizer das outras, né? Eu posso dizer pela nossa chapa. Nossa chapa é a chapa número 2, pela inscrição, né? Acabou sendo a número 2, chamada de chapa Renovação e Tradição. Nós buscamos uma renovação da profissão, nós buscamos uma renovação da valorização do profissional, do advogado, em todos os níveis, com o cliente, com a autoridade, né, com a sociedade e principalmente com os colegas. A ideia da gestão participativa é fazer com que as pessoas venham, como você disse, não só votar, mas venham sugerir. Amanhã você é advogado, você tem um problema mais próximo de você que você deve trazer à ordem. Não basta o advogado virar e falar, olha, eu sofri isso, eu sofri tal situação, e a OAB ou não fez nada ou não me defendeu. Nós precisamos saber aquilo que você sofre. Muito bem, doutor. O senhor tem 3 minutos agora para finalizar a entrevista. O senhor já acabou pedindo o voto para o seu eleitor, que é o advogado, mas que o senhor reforce aí os objetivos da chapa. O senhor tem 3 minutos. Valmir, nós precisamos aí do apoio de todos os advogados. Não basta ter boas propostas que nós temos, não basta ter um bom apoio em São Paulo, que é o que nós temos, nós precisamos unir. Independente das propostas de São Paulo, algumas pessoas perguntam, e se vocês ganharem aqui e o candidato de vocês em São Paulo não ganhar? Nós temos voz perante o Estatuto, a subseção tem voz perante o Estatuto, garantido pelo Estatuto da OAB, de chegar ao Conselho e reivindicar, e cobrar aquilo, né? Não é simplesmente pleitear e ficar no campo da suposição, do campo do imponderável. Nós
queremos buscar a melhoria no sentido não de benefício, mas de resgatar aquilo que é necessário. Então, contamos com vocês, Chapa 2, Renovação e Tradição, e seja o nosso par nessa luta, e passo final aqui para o Dr. Matheus, meu braço direito nessa luta aí. Obrigado, Valmir, pela oportunidade. Realmente, a Chapa Renovação e Tradição, esperamos contar aí com a confiança do advogado araraquarense, no sentido de que é a chapa que tem como objetivo, dentre todo o seu rol de propostas, o que eu falei até anteriormente, restabelecer a credibilidade e o valor do advogado. Eu acho que e dentre as propostas que foram feitas, falando da gestão participativa que a chapa pretende como diretoria e executar, trazer o advogado, um rol de propostas, né, que pode se alterar aí as prioridades de acordo com a vontade da classe. Esse é o principal, vontade e necessidade. Muito bem. A chapa é composta, vou repetir mais uma vez, Chapa Renovação e Tradição, a Chapa 2, pelo Dr. Guilherme Loria Leone, pelo Dr. Matheus Leonardo Conde, pela doutora Bianca Mendonça Monteiro Galitese, falei certo o nome? E o Dr. Gustavo da Silva Missuraca e o Dr. Felipe Tramontano de Souza. Informações sobre a chapa você encontra aqui nesse endereço eletrônico, que é o blogspot deles. Para você que está em casa, não sai daí não, que a gente já volta aqui no Barraco Circulando, essa semana entrevistando os candidatos à presidência e administração da OAB Araraquara. Aí foi que o barco desabou, dessa que meu barco se perdeu, ele tá gravado só você e eu. Apoio Cultural. Se liga na sorte com o Savenhago. Se liga na sorte, basta tentar. Prêmios incríveis você pode ganhar. Toda semana é só se Um ligar. Ford Zero e 2 motos toda semana. Escolha a chave certa. E no final você pode abrir um cofre com 250 mil reais. São 10 carros, 16 motos e 250 mil reais. Tudo isso com muito preço baixo. Se liga na sorte com o Savenhago. Leia Cine, o jornal ou imparcial. Tradição e credibilidade desde 1931. Política, esporte, cotidiano, social, classificados e muito mais. No primeiro jornal de Araraquara. Jornal ou imparcial. Um jornal a serviço da cidade e da região. Assine hoje mesmo. 16 3336 2022. Jornal ou imparcial. Lupa, a marca do Brasil e do Neymar. Móveis para escritório, a Mercúrio tem. Móveis para sua casa, a Mercúrio tem. Mesas, cadeiras, armários e poltronas, a Mercúrio tem. Tradição e qualidade, todos sabem, não tem pra ninguém. Mercúrio Móveis. Rua 9 de Julho, 416. Telefone 3322-5711. Mercúrio Móveis. Yeah. De segunda a sexta-feira, muita roupa pra lavar. O seu tempo é muito curto, não vá se preocupar. Leve lá. Lavanderia Requinte. Lave lá. Lavanderia Requinte. Leve lá. Leve lá. Lave lá. Lave lá. Passe lá. Lavanderia Requinte. Lave lá. Lave lá. Lave lá. Passe lá. Lavanderia Requinte. Passe lá. Lavanderia
Restaurante do Cidinho, o mais gostoso da cidade. Ambiente familiar e atendimento nota 10. Venha conhecer e experimentar os pratos mais gostosos da cidade. Filé à parmegiana, feijoada, espeto paulista, filé à moda da casa, salmão do chefe e o famoso filé do Cidinho. Restaurante do Cidinho, a tradição que Araraquara reconhece e aprova. Eu vou com Ápia, eu vou pra qualquer lugar. Meu carro é Ápia, eu vou pra qualquer lugar. O meu carro é Ápia. Eu vou com Ápia, eu vou pra qualquer lugar. Todos paguem a Ápia. Aí foi que o barco desabou. Dessa que meu barco se perdeu. Ele tá gravado, só você e eu. Muito bem, pessoal, a gente já teve no programa de hoje a chapa 3 e depois a chapa 2. E agora a gente vai entrevistar o pessoal da chapa 1, que concorre à presidência e administração da OAB Araraquara. Com a gente aqui o doutor João Milani Veiga, candidato à presidência da chapa Experiência e Renovação, a chapa 1. Seja bem-vindo ao barraco, doutor. Muito obrigado. Agradecemos essa possibilidade dessa entrevista aqui para facilitar para os nossos queridos advogados e advogadas poder votar no dia 29 de novembro. Muito bem. E está presente também o tesoureiro, o candidato a tesoureiro da chapa, o doutor Tiago Romano. Nas duas outras entrevistas estavam presentes os vice-presidentes, mas o vice-presidente candidato da chapa, doutor Benedito Aparecido Rocha, né, Tiago, teve um compromisso profissional e não pôde comparecer. Pode estar presente. E advogado tem isso, né? Tem isso, né? O advogado realmente atuante, o advogado militante no dia a dia, né? Ele não pode nunca se negar a atender o pedido de um cliente de última hora, né? A vida do advogado atuante é sempre dessa forma. Sem problema nenhum. Como eu fiz com as outras chapas, vocês terão 20 minutos para a gente responder algumas perguntas aqui. A partir de agora está valendo. Para a gente começar, eu vou dar aqui o currículo, um breve currículo do Dr. João Milani Veiga. É formado na UNAERP, se formou em 1975, é advogado atuante em Araraquara, nas áreas de comercial, trabalhista, família, civil e tributário. Tem experiência em administração e também na área contábil. Foi membro da Comissão e Tribunal de Ética de Araraquara e foi vice-presidente da OAB Araraquara 2007 e 2009. É um breve currículo mesmo, né, doutor? Não, desde 75... são 36 anos de militância aqui dentro de Araraquara mesmo. Dentro de Araraquara. Só a família do senhor é daqui? Não, eu sou natural de Pitangueiras. Pitangueiras, conheço, em Ribeirão perto Preto. de Viradouro. Viradouro, Terra Roxa, Bebedouro. Muito bem. Que é pertinho de Morragudo também, Morragudo. Que chega em São Joaquim da Barra. Vai sempre para frente. Muito bem. Vamos lá. Primeira pergunta é por que serem candidatos à administração da OAB Araraquara? Então, nós entramos com a chapa 01
para concorrer à 5ª subseção de Araraquara, no dia 29 de novembro, né? Próximo 29 de novembro, para que a gente faça uma 5ª subseção forte, participativa, né? E que a gente possamos trabalhar com os advogados e exercer essa administração com os advogados e advogadas, para que a 5ª subseção seja muito representativa à sociedade. Muito bem. De uma maneira simples, eu gostaria que vocês explicassem ao cidadão comum a importância da OAB, Tiago, na nossa sociedade. Então, Romir, hoje a OAB é uma das poucas instituições que tem a credibilidade e tem o real compromisso com o Estado Democrático de Direito. Ou seja, hoje o cidadão ele vê na OAB uma instituição incorruptível, uma instituição que está sempre à frente dos movimentos democráticos, sempre à frente do controle do país, sempre preocupado com a população. Hoje, quando um cidadão ele vê que algo não está caminhando corretamente, ele vê que algo tem que ser feito, sempre ele encontra na OAB um respaldo. Você não encontra nenhuma falha dentro da OAB, nenhuma corrupção, nada de improbidade. Então, qual que é o papel hoje da OAB perante a sociedade? Ela é uma baliza para estar controlando os 3 poderes e um órgão isento, um órgão apartidário, que ele sempre está comprometido com a população. Você diz controlando ou fiscalizando os 3 poderes? Na verdade, eu diria até de certa forma controlando, porque o que acontece? Se qualquer um dos órgãos, se por exemplo o Poder Judiciário, ele comete alguma falta, ele vai estar entrando com uma medida no órgão competente para estar corrigindo essa falta. Se uma lei no Poder Legislativo é feita, que a OAB percebe que causa um prejuízo à população, vai ser impetrada uma E ela ação. não precisa ser provocada, de ofício faz isso. Ela pode ser de ofício ou pode estar sendo levado ao seu conhecimento, tanto pela população, por um órgão de classe, por qualquer pessoa interessada. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, Veiga, se me permite. O Tiago, você tem quantos anos, Tiago? Eu tenho 31. 31. O Tiago foi meu professor na Uniara. Você auxiliava o professor... O Paulo Henrique Moura Leite. Paulo Henrique Moura Leite, um grande abraço a ele. E o Tiago aplicou muita prova, não deixava a gente colar. O menino desde, já faz uns 5, 6 anos, né, Tiago? Mais, né? Faz uns 8 anos. Eu me formei em 2008, acho que tive com o Moura Leite aula em 2006 ou 2007. É isso mesmo. Uns 6 anos. Quer dizer, um anos. meninão de 25 anos controlando os cavalos da sala de aula. Mas era fácil controlar, né? Era fácil. Pessoal bom, E né? hoje você é professor na Uniara, né? Hoje eu sou professor. Hoje eu faço a parte do ensino à distância, né? Que é uma modernidade. E eu acho que é um desafio para todo operador do direito. Né? Muito bem. Só eu tenho que falar aqui, compor a chapa que eu não compus. Vice-presidente é o Dr. Benedito. Presidente, o Dr. João Milani Veiga, que está aqui. Vice-presidente, Dr. Benedito Aparecido Rocha. A primeira secretária, a doutora Adriana Dalva César de Alcântara. Tesoureiro, Tiago Romano, que está aqui com a gente. O secretário adjunto, ou a secretária adjunto, é a doutora Adriana Galhardo Antonieto. Adriana Galhardo, que é irmã... Da doutora Sandra, que hoje é desembargadora. Desembargadora, que é irmã também... Do doutor João. Do João Galhardo, que hoje é assessor lá do Júnior, tribunal. né? É o Júnior. O Júnior, que é assessor do Tribunal de Justiça, acho. Que é filho do Galhardo do Cartório, que é a família inteira envolvida em direito. Exatamente. Muito bem. Minha amiga particular adora a Adriana. Muito bem, vamos lá. Até me permite, o direito é apaixonante. E eu me formei há 36 anos, minha esposa, depois de ter aposentado como professora do 2º grau, ela também se formou em Direito posteriormente. E os meus 2 filhos também são advogados. A família inteira também? Todos eles são. Que legal. Eu prometo que ano que vem eu vou tirar o veto. Prometo que ano que vem eu tiro. E quais são os principais problemas na visão de vocês da OAB de Araraquara? O que deve ser melhorado de imediato? E o que deve continuar para a gente manter os serviços prestados? Eu coloco da seguinte forma. As administrações anteriores, vamos falar desde 2000 até um pouquinho antes, ela sempre pautou para que a 5ª subseção tivesse um desenvolvimento muito bom dentro de Araraquara. Até 2009, quer dizer, 2007, 2009, quando eu fui vice-presidente com a presidente doutora Sandra Galhardo, nós conseguimos, quer dizer, trazer muitos benefícios aos advogados e advogadas.
Trouxemos, como as administrações anteriores também, conseguiram trazer a ESA, fizeram a locação da casa número 2, que é em frente ao fórum, que é um espetáculo, a CASP, que veio para Araraquara, a reforma total ali da Rua 5, onde é a sede da OAB. Portanto, sempre cursos e palestras muito importantes. Todas essas palestras e esses cursos ficavam sempre praticamente com 80% do salão lá, o auditório lá da OAB, preenchidos, porque havia muito interesse e as matérias colocadas eram excelentes, né? A matéria de direito, ou era família, ou falava da prerrogativa, falava da ética e assim em diante. O que a gente pode verificar, sem qualquer crítica à administração atual, é que nós não, pelo menos eu, não vi um progresso ou uma continuidade do que vinha sendo feito. Ao contrário, eu acho que perdemos muita coisa aqui dentro de Araraquara, né? E hoje nós estamos tentando voltar para administrar, para dar essa continuidade que vinha sendo feita nas sessões, nas administrações anteriores. Você está dizendo que ia acontecer um hiato aí. Um hiato, perfeito. Eu entendo isso porque não vislumbrei assim um progresso, particularmente, sem qualquer crítica ao Dr. Ultramari e aos seus pares. Nada. Eu estou falando de administração, não da pessoa. Eles têm, inclusive, amizade com todos eles. Mas não breca muito a relação OAB São Paulo, OAB Araraquara, porque a gente tem aí 1.000 advogados que contribuem anualmente com um valor de, sei lá, R$800. 600 e pouco. 600 e pouco. Quase R$700. Que essa contribuição vai para São Paulo, São Paulo redistribui. Não existe uma burocracia interna que às vezes breca um pouco e inibe um pouco a realização? Não. As mensalidades são as que são pagas pelos advogados, elas realmente vai para o cofre da seccional em São Paulo, né? Agora, São Paulo, ela paga todos os funcionários para as subseções, arrenda todas as máquinas de xerox, concede todos os papéis que funcionam, telefone e despesa. A subseção fica com toda a renda da máquina de cópias, a xerox. Ela fica com todas essas rendas. Então, não digo que ela possa ter uma autonomia total, mas é suficiente para poder alavancar, realizar tudo que é necessário dentro da subseção. Tá, eu recebi a informação de que o teatro da OAB de Araraquara não tem habites. Pode falar. Então, Valmir, um dos projetos que a gente tinha, que ficou parado aí durante esses 3 anos, inclusive, foi a questão no tocante à cidade judiciária. Nós temos a área doada pela prefeitura, a escritura lavada, matrícula registrada, e nós ficamos aí com esse projeto parado há 3 anos. Bom, independentemente disso, vamos retomar a sede que nós temos. Eu lembro muito bem que na administração do Dr. Jamil, foi postulado junto a São Paulo, foi feita uma reforma total na casa. Essa notícia de que o salão, né, o auditório estaria com problema, para mim me chega até como um certo grau de surpresa, né, a gente saber. Porque isso fatalmente, se for redirecionar no pedido a São Paulo, fatalmente isso daí estaria resolvido. Deixando uma questão muito bem clara, que o que ocorre é o seguinte: toda vez que acaba-se uma eleição, no dia seguinte, todos são advogados novamente. Não, mas só para voltar, procede a informação que está sem habites ou não? Disso eu não tenho conhecimento, né? Eu creio que isso daí a gente teria que pegar essa informação direto com a prefeitura, com a presidência da OAB. Eu queria confirmar com vocês, porque me chegou essa informação agora há pouco, e aproveitando e colocando, porque é um espaço importante, né? Claro. Que deve ser muito mais utilizado, né? Bom, Tiago, eu queria... Caso realmente não tenha esse habito, porque também é uma informação que a gente não tinha, porque pode ser... Essa construção ela foi realizada em acho que 2000 e pouco, né? Essa reforma, não é isso? Eu digo que até hoje nada impediu, não houve nenhum impedimento de ser utilizados lá normalmente. Sim. Até então, na nossa época... Mas é um exemplo, né? Uma casa onde a palavra certa seria os usuários,
Meu Deus, fugiu a palavra agora. Mas as pessoas que trabalham com lei, em uma casa, na casa dos operadores de direito, ter uma lei que não está sendo cumprida, acho que é um exemplo negativo, né? E o habites também é muito fácil de ser retirado. E não tem dificuldade isso aí. Que o projeto deve ter aprovado, é só requerer o habites junto à prefeitura, que deve ser concedido de imediato, porque não há nenhuma irregularidade dentro do prédio. É só contratar um advogado, né? Facilmente. Tá bom, vamos indicar uma um assessoria externa, né? Que talvez. Bom, quais as principais propostas hoje da chapa de vocês para a administração? Eu vou fazer uma parte, o doutor Tiago faz outra. Uma das principais propostas nossa é realmente administrar com os advogados e advogadas. Nós queremos que elas venham conosco, todos os advogados estejam conosco, se eleitos, para que dirija a administração. Não vamos ser uma diretoria que vai dar só as cartas, vai ditar as normas. Não, nós queremos que todos participem disso, principalmente naqueles casos mais polêmicos. Isso nós temos esse interesse de que a administração seja em conjunto com todos os advogados e advogadas. Vamos criar a ouvidoria, que é para sugestões, críticas, o que for necessário. Vamos dar maior comodidade nas salas da OAB, em todos os fóruns, seja na Vara do Trabalho, na Federal e na Estadual. Vamos dar condições suficientes para que o advogado possa chegar na sala da OAB e tenha condições de aguardar uma audiência, ter toda a estrutura possível, porque quando eu saí em 2009, havia toda a estrutura possível dentro das salas da OAB. Muito bem. Romero, eu sempre friso que o advogado ele tem muitas necessidades primeiras, necessidades imediatas, mas eu acho que a principal é a prerrogativa. Hoje o advogado ele está sendo massacrado. Por que ele está sendo massacrado? Porque ele é a única figura dentro do Estado Democrático de Direito que defende a lei e defende o cidadão. Defende o direito do cidadão de ter a sua defesa. Então, hoje o advogado, dentro da máquina, dentro da administração da justiça, ele é a pessoa não grata. Por quê? Porque ele quebra aquela burocracia do Poder Judiciário. Ele questiona, ele discute. E isso traz uma repercussão. Hoje ele é mal visto, ele tem suas prerrogativas violadas numa delegacia, num fórum, numa audiência. Então eu acho que para a OAB, para os advogados terem uma classe forte, tem que ter muita força nas prerrogativas. Eu acho que o principal que nós temos que fazer aqui em Araraquara é criar uma prerrogativa forte. Nós estamos com o projeto de criar um conselho de prerrogativa aqui na região, com pessoas capacitadas nessa área para trabalhar e pessoas que, uma vez que o advogado sofreu aquela violação na prerrogativa, ele ligou no celular, o membro da comissão vai estar lá. O membro não vai estar com o celular desligado, não vai pedir para ligar para Ribeirão Preto, não vai pedir para ligar para São Paulo, não vai pedir para a autoridade que está ali apontando uma arma para ele, dá para constar em ata, dá para constar aí no boletim que eu fui violado. Não, o advogado ele vai sair e vai estar ali, do lado ali, pronto com o habeas corpus, pronto com a medida judicial. Então eu acho que todas essas propostas, o bem-estar do advogado, a questão do estudo, trazer cursos, trazer uma ESA eficiente, trazer os convênios da CAASP, um hospital, um plano de saúde, um plano de aposentadoria para o advogado, é muito importante. Ter uma boa acomodação, ter uma boa sala, isso é muito importante. Mas o principal que o advogado precisa hoje são as prerrogativas. E é isso que nós vamos defender muito, as prerrogativas, é retomar a prerrogativa. O advogado ele vai entrar numa sala de audiência, vai entrar num fórum e ele vai ser respeitado. Lembrando que o advogado, o promotor e o juiz estão não em pé de igualdade. Diferença. Totalmente. Né? Mas a gente vê alguns abusos, sim. Por parte do Principalmente a gente né? vê hoje o jovem advogado, ele chega, ele não tem uma baliza, ele não sabe aonde se nortear. A OAB tem que estar forte, justamente para estar apoiando esse jovem advogado. A OAB tem que cumprir o seu papel. E uma das nossas propostas é que os recém-formados eles vão ter toda a orientação dentro da OAB. Nós vamos marcar reuniões com os advogados e advogadas recém-formadas para orientação. Vai ficar sempre um diretor, todos os dias, dentro da OAB. Então, período da manhã, quem houver necessidade vai procurar o OAB e vai ter apoio total e toda a orientação que for necessária. Principalmente até à tarde, se for necessário.
dentro dessa comissão, nós vamos criar um sistema de plantão com advogados experientes que vão até acompanhar na audiência, na postulação civil, criminal. Isso para o recém-formado, né? Para ajudar. A gente está com 5 minutos para terminar o bloco e eu preciso antes fazer mais 2 perguntas. A primeira pergunta, mais política. Por que os advogados devem votar na chapa de vocês? Eles devem votar porque é uma chapa experiente. É só observar os candidatos da chapa Experiência e Renovação, vão ver que são advogados militantes, atuantes dentro da comarca, tanto em todas as áreas, tanto na área federal, como na vara de trabalho e na estadual. São advogados que têm muita experiência já em administração. Eu passei já como vice-presidente, já tenho outros tipos de administração e outros conhecimentos. Como o doutor Tiago também é um professor também, conhece muito o direito, como os demais componentes da nossa chapa. Muito bem. E para terminar, eu gostaria de ceder a vocês 3 minutos, vocês podem dividir, para pedir o voto, porque pedir o voto é muito importante. É lógico, certo. lógico. Valmir, eu gostaria de deixar, tá passando para os advogados, e é uma questão que eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu não falo isso só na época de eleição. Eu acho que a nossa chapa, ela vive a advocacia. Os 100% dos membros sobrevive da advocacia. Sobrevive de manhã e no final da tarde está lá no escritório atendendo o seu cliente. No meio da tarde está indo levar a sua petição no fórum. A gente vive o dia a dia do fórum. A gente não lembra que a gente é advogado só na época das eleições. A gente não utiliza da OAB para galgar alguns passos ou galgar algumas vantagens. A gente vive. Se quiser conversar com o Dr. João Milani Veiga, conversar com o Dr. Rocha, conversar com o Dr. Tiago e com a doutora Adriana, com ambas as Adrianas, nos encontrarão no fórum. A gente trabalha ali no dia a dia do fórum. Nós somos advogados militantes, sabemos os caminhos e temos o preparo de estar levando o anseio que o advogado precisa. Muito bem. Então eu acho que essa mescla da experiência e da renovação vai ser muito bom para o advogado. Nós temos uma proposta de governo, nós temos nossas metas e eu creio que a gente vai conseguir com 100% de certeza cumprir tudo que nós prometemos. E se nós não cumprirmos, nós estaremos lá no fórum para ser cobrados, porque a gente fica no fórum e não escondido em grandes escritórios ou em outras atividades fora da advocacia. E finalizando, é que nós queremos realmente uma 5ª subseção forte, participativa, e que ela seja uma seção unida, os advogados unidos, coesos e atuantes. Essa é a grande importância. Por isso que eu peço aos colegas advogados e advogadas que votem a chapa 01, Experiência e Renovação. Muito bem, está aparecendo aqui embaixo do vídeo o endereço na internet da chapa Experiência e Renovação. Quero agradecer aqui ao Dr. João Milani Veiga, agradecer também ao Tiago pela presença, agradecer você que está em casa pela audiência e pela paciência, agradecer também os nossos patrocinadores, Ápia Volkswagen, Restaurante do Cidinho, Chalu Imóveis, Jornal O Imparcial, Mercúrio Móveis para Escritório, Savenhago, Provac Serviços, Imaginário, que agora é Infinitum, Academia de Boxe Arara Azul e Lavanderia Requinte. Obrigado a todos, até semana que vem com mais um Barraco Circulando. Aí foi que o barraco desabou. Dessa que meu barco se perdeu. Ele tá gravado, só você e eu. Barraco Circulando. Oferecimento Savenhago.